Oi, Boccaccio, boa Boa tarde. tarde. Bom, vamos falar dos gols do fim de semana, né? Esse empate aí, Boccaccio, de Fluminense e Vasco ficaram no 1-1. Queria que você analisasse esse empate para cada um deles. Pro Vasco não foi nada bom, O né? Vasco não foi bom, para o Fluminense foi o suficiente. Ainda mais que foi um gol do Fred, foi o 115º gol do Fred. Ele é impedido E com ou não? isso- Tava impedido. Dizem que é impedido, mas é um impedimento tão miudinho, né, que eu acho que não devia nem valer. Aí o gol do Vasco, o Edmilson chegou a 8 gols, é o artilheiro do campeonato estadual, ao lado do Carlinhos do Madureira. E aí o gol do Fred, que só hoje foram descobrir que estava impedido, depois de verem, reverem, mudarem o ângulo, inverterem, enfim. O bandeirinha, o auxiliar, assistente, como quiser chamar, não tem tantos recursos eletrônicos como nós em casa temos, né, através da televisão. Então não é um erro da arbitragem, enfim, não se pode jogar a culpa em cima dele. É claro que para o Vasco vai fazer a diferença. Com o empate, o Fluminense se manteve na segunda posição. Em princípio, vai enfrentar o Vasco, porque os dois times têm adversários mais fracos no final de semana, então as duas posições devem ser mantidas. E com isso, o Fluminense vai enfrentar o Vasco na semifinal do Campeonato Estadual, com a vantagem de 2 empates. Então, esse gol, no fim de tudo, pode ser prejudicial ao Vasco lá na frente. No momento, como ainda existe um jogo... Por enquanto ainda não faz tanta diferença, né? Mas pode ser que o Fluminense tropece. Afinal, o adversário do Fluminense é o Volta Redonda, que é mais difícil que o do Vasco, que enfrenta o Duque de Caxias. Se bem que uma vitória sempre é uma vitória, né, Boccaccio? Agora me conta... Agora, esse resultado tem um outro fator aí que influencia. Não vale nada, mas existe em disputa entre os grandes do Rio a taça Superclássicos, que foi parar nas mãos do Flamengo, já que houve empate, o Flamengo acabou como dos grandes, aquele que teve o melhor desempenho nos O clássicos. Boccaccio teve briga também aí antes do Teve jogo, né? confusão antes do jogo, foi a primeira briga Deplorável, registrada. mais uma vez, né? A primeira briga registrada no novo Maracanã, com tanta discussão e tantos presos. Aí o jogo do Flamengo contra o Bangu, Empatou esse também jogo foi 2 a volta 2, redonda, né? menos de 700 pessoas pagaram ingresso. O Flamengo teve a volta do Luiz Antônio, que dá o passe aí para o Nixon, que fez os 2 gols e com isso o Flamengo, com o time C, D, E, sei lá que time era esse do Flamengo, acabou empatando de 2 a 2 e confirmou que o seu planejamento foi correto, mesmo com o time bem abaixo do que é o titular, já que os titulares viajaram para a Bolívia, o Flamengo mesmo assim honrou a sua camisa e não saiu derrotado. Pois Ao contrário do Botafogo, que no sábado, mesmo com o time reserva, que não era o time C, perdeu para o Boa Vista e com isso o Boa Vista ainda pode se classificar. Não, você está falando aí do time do Flamengo, né? Com o time CDE. Aí o Botafogo. Então vamos lá. Que o Botafogo perdeu 2 a 1 do Jefferson e um gol do Ceballos de pênalti, que foi o primeiro gol dele, né, pelo Botafogo, mas o Botafogo acabou sendo derrotado. Mas o Flamengo... Agora com o time reserva também, né? Não, eu ia falar do Flamengo, esse que você falou, o time C, D, E, por conta da Libertadores, que o foco é a Libertadores. O time já viajou, né? O Flamengo e o Botafogo focam ainda nesse primeiro semestre a Libertadores. Só que o desempenho do Flamengo, 35 pontos, do Botafogo, 16. Houve uma mudança aí nessa preparação. Com certeza a torcida do Botafogo está bem triste, mas a Libertadores pode compensar. O Botafogo é o líder do seu grupo na Libertadores com 4 pontos. É uma situação delicada pela pouca pontuação, mas como o time faz 2 jogos em casa, tem tudo para se classificar, vencendo os 2 jogos contra adversários bem mais fracos, chega aos 10 pontos e garante a classificação. Os 2 jogos na quarta. Não, o Botafogo é terça. É terça. O Flamengo na quarta, lá na altitude de La Paz, aí sim um compromisso difícil. O Flamengo está em segundo lugar no seu grupo, precisa somar 2 pontos, no mínimo, nos 2 jogos que fará fora de casa. Essa é a vantagem do Botafogo, faz 2 jogos em casa, o Flamengo faz 2 fora e decide aqui no Maracanã se segue ou não para a fase de mata-mata da Libertadores. E continua a torcida, isso aí. Continua a torcida. Obrigada, Boccaccio. Obrigado a você.